nossa segunda aula é sobre o tema o papel da nutrição nas sensibilidades alimentares e leaky gut, e a nossa convidada é especialista em fitoterapia, em nutrição clínica, esportiva, a doutora Natália Marques. Boa noite, pessoal. E muito obrigada a todos que estão comigo aqui nesse momento de partilha de conhecimento. Eu vou compartilhar minha tela. Vocês conseguem ver, Alessandra? Tá ok? Perfeito, Natália. Perfeito? Então, me pediram para trazer para vocês um pouco, né, de conteúdo relacionado à nutrição, às sensibilidades alimentares e também ao processo de aumento de permeabilidade intestinal, conhecido do inglês leaky gut. Então, a Andrea até cruzou essa informação com as pessoas sedentárias, então sabemos que as pessoas sedentárias costumam ter um padrão intestinal alterado, mas nós vamos ver também que vários componentes alimentares podem contribuir com esse desequilíbrio. Tá? Então, o primeiro tópico, que eu acho que é muito importante, é que a gente tenha clareza no que são sensibilidades alimentares. Então, a sensibilidade alimentar, ela é diferente do processo de alergia. Quando eu falo de alergia, eu estou falando de uma resposta que é muito rápida. É uma pessoa que ela apresenta uma tolerância zero para determinado alimento ou grupos de alimento. Então, sempre que ela entra em contato com aquela substância, desencadeia uma resposta muito rápida de liberação de histamina com padrão de produção de IgE. Então, as alergias, elas são processos que não são tão comuns quanto as sensibilidades alimentares. Menos de 1% da população, de fato, apresenta uma alergia, com casos mais graves, podendo migrar, por exemplo, para um edema de glote com risco de morte, os casos são muito menores. O que nós acabamos sempre nos defrontando na prática clínica são os processos de sensibilidades alimentares. Quando eu falo de uma sensibilidade alimentar, é uma pessoa que ela começa a responder de maneira negativa a determinado alimento ou grupo de alimentos. E essa resposta negativa, ela costuma ser conhecida como uma resposta tardia. Ou seja, nós precisamos fazer um rastreio de pelo menos uma semana para entender melhor o que está acontecendo no organismo do paciente. Por que isso? Porque a resposta não é rápida como acontece na alergia. Ou seja, a pessoa, ela consegue usar aquele alimento como uma fonte de nutrientes, por exemplo, e ela não relaciona diretamente com um sintoma ou com um desconforto. Porém, na somatória dos dias, um processo inflamatório se instala, e normalmente esse processo, ele vem caracterizado por aumentos de IgG e de IgM. Então, na sensibilidade alimentar, o paciente nem sempre ele vai conseguir identificar qual é a fonte causadora do desequilíbrio, ou muitas vezes ele nem sabe que aquele desconforto, aquele sintoma tem a ver com uma sensibilidade alimentar. Então, elas são bastante frequentes, bem mais frequentes do que o processo da própria alergia alimentar. Dentre os sintomas, podemos destacar os distúrbios de trato gastrointestinal, as erupções em pele. Essas erupções em pele pode ser um padrão de dermatite, mas também pode ser um padrão de acne. Não que a acne seja causada apenas por sensibilidades alimentares, mas podemos dizer que sensibilidades alimentares podem despertar ou aumentar a incidência da acne. Mudanças de humor, então muitas variações de comportamento podem estar associadas também a sensibilidades alimentares, inclusive a questão do comer compulsivo. Aquela pessoa que, quando está num mau humor ou enfrentando uma situação mais grave na vida dela, ela apresenta uma compulsão por determinado grupo alimentar. Esse grupo alimentar pode ter uma correlação de resposta de sensibilidade no corpo da pessoa, retroalimentando essa busca excessiva, como se fosse um vício alimentar. É que a palavra vício não é exatamente o que cabe aqui nesse quadro, mas existe uma procura que o paciente fala, eu não consigo viver sem esse alimento.
Rinites e sinusites, mas sobretudo sinusites. Aquela sinusite crônica tem muita correlação com sensibilidades alimentares. Dores articulares, que muitas vezes as pessoas não sabem a origem ou tentam achar justificativas, por exemplo, só numa questão de movimento. Mas uma pessoa que tem sensibilidade alimentar, que não foi rastreada e não está em tratamento, ela costuma inflamar as articulações, podendo levar, inclusive, a envelhecimento das mesmas, trazendo quadros doloridos, quadros dolorosos, por exemplo, para caminhar ou ainda para a prática de exercícios. E a enxaqueca, mas não é qualquer enxaqueca, é a enxaqueca do padrão tensional, aquela que pega aqui, ó, em têmporas. Vocês já vão entender por que tudo isso se correlaciona. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui 3 pontinhos vermelhos? Por quê? Quando eu falo de trato gastrointestinal, quando eu falo de pele e quando eu falo de sistema respiratório, são 3 sistemas que estão integrados na resposta imunológica. E eles estão integrados pelo quê? Quando eu falo da histamina, no primeiro momento, a gente só pensa na alergia alimentar em si, mas sabemos que o processo de aumento da histamina, ele pode retroalimentar a inflamação das sensibilidades alimentares. Como acontece isso? Não é que o paciente, numa sensibilidade alimentar, ele vai produzir um volume muito grande de histamina que leve a ele, por exemplo, a um processo de dificuldade respiratória ou de edema de glote. Não, ele fica aumentando a resposta de histamina, a produção de histamina, como uma resposta sistêmica à inflamação causada pelo agente que está trazendo a sensibilidade alimentar. Então, é mais ou menos isso. A pessoa consome de maneira constante algo que faz uma resposta de sensibilidade, de aumento de IgG, causa processo inflamatório, e o processo inflamatório fica retroalimentando a liberação de histamina. De tal maneira que grande parte dos pacientes que também apresentam quadro de sensibilidade alimentar tem essa histamina alterada. E quando a gente pensa em histamina, ela é um sinalizador. Ela é muito falada com a questão da alergia, mas é muito ingênuo da nossa parte imaginar que a histamina, ela só é um manifestador alérgico. Por quê? A histamina, por exemplo, ela é uma das responsáveis pela vasodilatação. Então, o sistema cardiovascular tem uma correlação direta à questão da histamina. Mas lembra aqueles 3 pontinhos vermelhos que eu coloquei no slide anterior? Olha eles aqui de novo. Quando eu penso nessa histamina, ela altera a produção de ácido clorídrico, podendo trazer desconfortos de trato gastrointestinal, como queimação no estômago, o refluxo ácido, aquela sensação de nó na garganta e ainda dores, né? Dores que sejam mais altas, porque pega o estômago, ou dores em região realmente de abdômen baixo, que pega bem o intestino. Esse aumento de histamina no sistema respiratório, ela é um estimulante da produção do muco. E essa produção do muco, junto com o aumento da permeabilidade endotelial, pode trazer desconfortos respiratórios, como a coriza, a dispneia, a questão da broncoconstrição e esses processos similares à rinite que podem evoluir para o quadro da sinusite. E na pele, essa histamina, ela estimula uma série de fibras nervosas que tem uma correlação com a vasodilatação da pele, trazendo, por exemplo, o flush, que é aquele vermelhão, junto com os processos de urticária. Então, essa histamina, ela estando aumentada no processo de sensibilidade alimentar, veja, não é que eu comi agora e produzi histamina, eu vou numa somatória dos dias daquele consumo, daquele padrão alimentar, aumentando minha produção de histamina. Bom, sabendo disso, alguns trabalhos trazem para a gente essa validação, essa revisão que trouxe a correlação da histamina com a tal da intolerância à histamina, mostrou o seguinte: quadros de congestão nasal, rinorreia e asma têm sim uma correlação direta com o aumento da histamina plasmática. E essa questão, quanto mais histamina circulando eu tenho, mais esse quadro de congestão nasal é instalado. Isso tem uma relação com alimentos que são ricos em histamina, que eu já vou mostrar para vocês quais são, ou ainda com alimentos que estimulam a produção da histamina. Os alimentos potencialmente alergênicos, que é onde vai nascer as sensibilidades alimentares, e também ao consumo excessivo do álcool.
Não é apenas a questão do sistema respiratório. Olha a pele aqui. Quadros de dermatite também têm uma correlação direta com o aumento da histamina plasmática. E mesmo, da mesma maneira, responsivo a alimentos ricos em histamina, padrão de consumo de alimentos alergênicos e o excesso no consumo do álcool. Muito bem. Então, no primeiro momento, eu poderia pensar em fornecer nutrientes que reduzam simplesmente a degranulação de mastócitos. Por que isso? Vamos lembrar, mastócito é uma célula do sistema imune e essa célula do sistema imune, ela está carregada de histamina. Quando eu tenho o aumento na histamina plasmática, significa que eu rompi o mastócito. Então, a gente, enquanto espécie humana, todos nós somos capazes de produção de histamina para fazer sinalizações importantes no nosso corpo. Todavia, quem consome excesso de proteínas alergênicas, por exemplo, ou alimentos sempre muito carregados, estimulam essa produção de histamina, possuem mastócitos mais carregados de histamina, de tal maneira que aumenta a fragilidade de resposta, porque a pessoa sempre vai ter muita histamina, então é como se colocasse uma lente de aumento. Então, eu simplesmente, se eu trabalhar na nutrição para reduzir essa liberação do mastócito, eu resolvo o problema? De certa maneira, sim, eu consigo ter alívio dos sintomas. Porém, eu consigo resolver a causa? A resposta é não. Porque se eu não resolver a causa, o quadro ele se torna crônico, ele se torna repetitivo. Como estamos falando de uma inflamação como base, essa inflamação sistêmica de baixo grau, ela vai evoluindo para a instalação de patologias crônicas degenerativas, como a própria neuroinflamação que a Andrea mostrou na palestra dela. Pois bem, como que eu vou tratar essa causa? Então, primeiro ponto, eu preciso saber qual é o alimento ou grupo de alimentos que estão causando aquele processo naquele paciente. Então, veja, se eu não individualizar a minha conduta, eu passo a ser generalista numa questão que é totalmente individual. Pessoas diferentes podem ter respostas e sensibilidades alimentares diferentes. Eu preciso entender como está essa porta de entrada, ou seja, como está o intestino daquele paciente que está portando os sintomas relacionados às sensibilidades. E mais do que isso, um ponto que grande parte dos colegas nutricionistas muitas vezes esquecem. Eu preciso entender a frequência de consumo. Por que eu conto isso para vocês? No começo, a gente faz sim uma restrição, às vezes mais severa, até para que o sistema imunológico volte a ter uma resposta positiva e eu consiga fazer um rastreio salutar do agente causador. Depois, o segundo passo é o retorno de muitos grupos alimentares testando a frequência. Por quê? Grande parte dos pacientes, quando consomem em pequena frequência, ou seja, uma ou duas vezes na semana, em quantidade pequena, em pequena porção, podem apresentar uma resposta não positiva para a sensibilidade alimentar. Então, nem sempre a saída é a exclusão total de longo prazo, mas sim um ajuste fino na frequência daquele grupo alimentar. Muito bem. Quando eu penso, então, no alívio de sintoma, não tem como eu deixar de lado todo o conhecimento hoje já adquirido em termos de base científica do papel da quercetina. Então, a quercetina, para manejo de sintoma agudo, não tem nada hoje estudado que seja tão efetivo do mundo dos compostos bioativos. A quercetina, ela é do grupo dos compostos fenólicos, ela é um flavonoide que nós encontramos em alimentos, como, por exemplo, a casca da cebola e muitas frutas, e essa quercetina, ela consegue fazer uma regulação da produção de TH1 e de TH2, quando o TH1 e TH2 é estimulado pela célula dendrítica. Então, vamos aqui. Olha, o exemplo é do sistema respiratório, mas funciona exatamente igual para o sistema intestinal. Imagine que eu tenho aqui
uma molécula muito grande, que ela é um xenobiótico, ou seja, uma substância estranha ao meu organismo. A célula dendrítica, ela tem capacidade de identificar essa molécula, se a molécula for absorvida, e nessa identificação eu ativo a cascata do TH1 e TH2. O TH2, por sua vez, ele é um estimulante da produção de eosinófilos, que já tem um padrão de granulócito, como você pode ver aqui desenhado, tá vendo as bolinhas? Então, é uma célula do sistema imunológico que a gente chama de granulócito. Esse granulócito, ele vai fazer o quê? Né? Um processo de resposta mediado pela própria histamina. Da mesma maneira, eu tenho estímulo aqui para os mastócitos, que são os master cells. Esses mastócitos, eles são ainda muito mais, né, armazenadores dessa histamina do que o próprio eosinófilo. Então, quando eu penso aqui nessa histamina, essa liberação da histamina, que vai causar todo aquele quadro de sintomas dos pacientes. Então, o que vai acontecer de maneira muito simplista? Se a substância que o corpo entende que não é própria entrar, automaticamente a cascata imunológica faz uma resposta. E aonde que entra a quercetina? A quercetina, ela vai regular a liberação tanto do TH1 quanto do TH2. Ela vai bloquear a alta produção dos eosinófilos, assim como ela protege contra a degranulação dos mastócitos. Então, se eu for realmente pensar, né, em algo de maneira aguda, eu tenho que pensar em quercetina. O que nós sabemos que, além da quercetina, nós podemos fazer uma união com a vitamina C e também com a glutationa, que é um tripeptídeo. Então, esse conjunto, daqui a pouco vai aparecer a vitamina C e a glutationa. Esse trio pode ajudar no manejo agudo, mas veja, ele não vai tratar a causa, ele vai bloquear uma cascata que já começou. Muito bom. Quando a gente for pensar em causa, então, eu vou ter que pensar quem é a minha porta de entrada. E lembra aquelas 3 bolinhas vermelhas lá do primeiro slide, quando eu falei dos sintomas mais clássicos relacionados às sensibilidades alimentares? Pois bem, temos aqui o trato gastrointestinal, o sistema respiratório e a pele. O que os 3 têm em comum? O sistema imunológico associado ao intestino é conhecido como Gout e Malte. No sistema respiratório, eu tenho o Naut e o Baut. E na pele, eu tenho as células de Langerhans, que é uma célula diferente da pancreática. Então, aquela célula beta de Langerhans, que é a produtora e que libera insulina, não é a mesma célula. A célula de Langerhans da pele é o sistema imunológico da pele. É uma célula dendrítica, que está na pele, ou seja, já vimos uma célula dendrítica no slide anterior. Ela é aquela célula que vai identificar que uma substância está entrando e que ela não deveria entrar. Pois bem, o sistema imunológico dessas 3 portas de entrada se comporta da mesma maneira. Como que eles se comportam? Todos eles expressam Toll-like receptor, ou seja, esses receptores da família Toll que vão conseguir realmente ter a ativação adequada da cascata imunológica. Todos eles produzem glutationa na forma de enzima, porque todos eles possuem um fator de transcrição chamado de NRF2. Esse NRF2, hoje, ela é considerada uma das principais vias de defesa da célula. Quando a célula está bem abastecida de NRF2, ela consegue ter uma resposta a qualquer nível de estresse. E todas essas portas de entrada têm esse NRF2 como algo padrão, ou seja, são células extremamente capacitadas para lidar com o estresse. Não é à toa que são células de porta de entrada, que estão em contato com esses xenobióticos, e todas elas têm uma resposta advinda da microbiota. E você pode me perguntar, mas Natália, essa microbiota é só a do intestino? A do intestino, sem dúvida nenhuma, é a mais estudada, mas nós sabemos que todo sistema respiratório tem uma microbiota específica e a pele também.
Por sinal, a microbiota da pele é muito mais biodiversa do que a própria do intestino. Que todas elas se correlacionam é um fato, e a correlação se dá pelo próprio sistema imunológico. O que eu quero contar para vocês é que se eu tenho uma proteína alergênica, porventura, entrando neste intestino, o sistema respiratório e a pele, eles vão ter respostas similares ao que está acontecendo no intestino. Mesmo o agente de sensibilidade sendo alimentar e entrando por essa via, o sistema respiratório e a pele também vão responder. Por isso que nós temos sintomas do sistema respiratório e da pele normalmente associados. Pois bem, né? Mas o que eu faço com todo este quadro? Olha que interessante, né? Essa pesquisa mostrou para a gente uma correlação da microbiota com os alérgenos alimentares e com a resposta imunológica. Veja aqui, quando eu penso no intestino, que é esse desenho de baixo, eu tenho aqui os antígenos alimentares. Esses antígenos alimentares são produtos que podem ser causadores, portanto, de uma resposta de sensibilidade. Eles vão ser identificados por padrão de célula do tipo dendrítica, que, por sua vez, vão começar, né, um gatilho de resposta, uma resposta imunológica que vai chegar para todas as partes do corpo. Pois bem, quando eu estou pensando nesta porta de entrada, se eu tenho antígenos alimentares entrando e eu tenho toda a resposta, eu também tenho uma produção aumentada de IgA para tentar reduzir a entrada desses antígenos. Só que para produzir IgA, eu preciso garantir a microvilosidade. Vejam, aqui as células elas estão justapostas. Por que elas estão justapostas? Porque elas têm o que a gente chama de proteínas de oclusão. Se porventura eu perder essas proteínas de oclusão, eu abro um canal que a gente vai chamar aqui de paracelular. E nessa abertura do canal paracelular, a entrada de antígenos é muito maior. Tão maior que começa a perder, então, o controle de identificação salutar das células dendríticas e começa a ter um esforço dobrado do sistema imunológico para conter esse canal de entrada. Este é o processo do leaky gut. Segure essa informação que ela vai ser válida e vai ser unificada daqui a pouco. Olha que interessante o que eles mostraram nessa pesquisa. O sistema respiratório responde exatamente igual. Olha aqui, quando eu penso nos antígenos ambientais, entrando no meu sistema respiratório, então, quando eu estou inalando, por exemplo, poluição da cidade, eu também vou ter toda uma cascata de resposta de identificação por células do padrão dendrítico, ativação do NALT e do BALT, e com isso a mesma cascata, né, das T regulatórias que eu tenho também aqui em todo o padrão intestinal. Ou seja, o padrão de resposta é muito parecido, tá? Vamos seguir, então. Então, qual é a correlação, de fato, com o intestino? De maneira muito simplista, o que eu posso levar para a minha prática, né? Eu sendo nutricionista, sendo médico, ainda da área da saúde, trabalhando com esses pacientes, o que eu preciso, de fato, ficar de olho? Essa correlação com o sistema digestivo, ela se dá em dois patamares, que eu vou precisar rastrear. Primeiro, a redução do potencial digestivo. Principalmente, estamos falando da redução do potencial digestivo de proteínas, tá? Então, para a gente lembrar rapidamente, eu tenho um dueto necessário para a boa digestibilidade das proteínas, que é o ácido clorídrico, produzido pelas células parietais do estômago, e as proteases. As proteases, nós temos elas sendo produzidas tanto pelas células estomacais, quanto ela chegando também pelo suco pancreático. Muito bem, se eu estou pensando que eu preciso de enzima das famílias proteases e se eu preciso de uma boa produção de ácido clorídrico, sem um dos dois, eu já comprometo a digestibilidade das proteínas. Que tem proteínas de difícil digestão é um fato, porém, tem pessoas que têm uma fragilidade digestiva que piora muito o quadro de sensibilidade alimentar. O que eu quero contar para vocês, que qualquer paciente utilizando a longo prazo, né, medicamentos que são inibidores da bomba de próton ou ainda inibidores de
canais de H2, como a ranitidina, a cimetidina, são pacientes muito vulneráveis, muito candidatos a apresentar sensibilidades alimentares, mesmo que ele não manifestasse anteriormente aquele quadro. Então, em determinado momento da vida, ele instala esse quadro de sensibilidade alimentar. Tá? O mesmo se dá com as proteases. Se, porventura, eu tenho um bloqueio na produção dessas enzimas digestivas. Isso pode acontecer com o uso de medicamentos de longa data, principalmente, né, alguns anti-inflamatórios, mas também pode acontecer no nosso ciclo natural de vida, tá? Eu não espero que uma pessoa de 90 anos tenha o mesmo processo de capacidade digestiva do que uma pessoa de 25, tá? O segundo ponto que eu não posso deixar de lado é o aumento da permeabilidade, ou seja, quando eu perco aquelas proteínas de oclusão e eu começo a ter células que se separam e começo a ter, portanto, um padrão paracelular de absorção em massa dessas substâncias potencialmente, né, estranhas ao meu organismo, eu também vou piorar o quadro, então, de sensibilidade alimentar. E essa perda, né, desse controle da permeabilidade, ele vem de processo de disbiose e ele vem também da falta de nutrientes de reparo. Então, o paciente que não apresenta de maneira adequada uma nutrição em termos de micronutrientes que dão capacidade de reparo da célula. Para vocês terem uma ideia, do nosso eixo absortivo, as células lá do duodeno, nós temos um reparo a cada 3 dias. Então, veja, uma pessoa que ela passe uma semana errando na alimentação, ela já vai ter um desfalque nutricional para esse reparo. Se é uma pessoa que vem errando há 30 dias na alimentação, o desfalque ele só vai aumentando, de tal maneira que vai chegar um momento que as células param de se reparar. Células que não se reparam são células envelhecidas. Lembram que a Andrea colocou na palestra dela que essa inflamação é conhecido como inflammaging e tem uma correlação direta com o envelhecimento? Agora, imagina esse envelhecimento acontecendo no intestino de 25 anos. É isso mesmo. A idade biológica do intestino aumenta, pessoal. Quando a gente pensa nesses alérgenos mais comuns, então, são aqueles que respondem a 90% dos casos de sensibilidades. Quem? Os cereais, e sem dúvida nenhuma, o carro-chefe de sensibilidade alimentar aos cereais é o trigo, tá? Mas não se enganem, aveia, milho, quinoa também podem causar sensibilidades alimentares, tá? Frutos do mar, então pescados e frutos do mar, crustáceos, amendoins e nuts de maneira geral. Amendoins, sem dúvida nenhuma, são os mais estudados, até por conta do alto consumo que se tem, né, no norte da América, onde nós temos muitos grupos de pesquisa dedicados ao estudo de processos de sensibilidades alimentares. Os leites e derivados, tá? Pensando realmente em fontes animais, não apenas de vaca, mas nós podemos ter respostas negativas também, por exemplo, a cabra. E ovos, tá? De todos os leites, né, de mamíferos, o que tem menos reatividade para o corpo humano, por incrível que pareça, é o leite da camela, tá? Que é muito utilizado na Arábia. Mas aqui no Brasil a gente não tem acesso. Então, pensando nos produtos que a gente tem aqui, de fontes animais, a maioria deles vão responder aos casos de sensibilidades. Não estou dizendo que todas as pessoas apresentem as mesmas sensibilidades, mas se eu for rastrear por produtos, sem dúvida nenhuma, a minha lista é essa. Agora, a gente tem que lembrar que qualquer proteína não digerida é um potencial alergênico. Ou seja, se o seu paciente tem uma alimentação maravilhosa, mas por conta de outras causas ele precisou utilizar um medicamento a longo prazo que reduzia a produção de ácido, ele automaticamente cai na lista dos vulneráveis no consumo deste grupo. Não que ele tenha uma alergia, lembra? É um processo diferente da alergia mediada pela IgE, tá? Quando a gente pensa, portanto, em hipersensibilidade, né, normalmente estamos falando de moléculas grandes. E dentre as moléculas grandes, se a gente for pensar em leites derivados, a caseína vai ter de 20 a 30 quilodaltos, já a albumina vai ter 67 quilodaltos. Então, a gente precisa entender
qual é o componente da estrutura do alimento. Então, não é simplesmente a gente sair por aí botando rótulo nos alimentos, a gente precisa entender o que está por trás da estrutura desse alimento. E a gente não pode esquecer dos aditivos alimentares. Então, se eu for pensar no aspartame, ele também pode causar sensibilidades alimentares, assim como conservantes, aromatizantes que vêm dos produtos ultraprocessados. Então, você pode pegar um paciente que já não come nem trigo, nem lácteos por escolha própria ou por qualquer outro tipo de orientação, só que ele só se alimenta de ultraprocessados. E esses ultraprocessados continuam retroalimentando o processo de sensibilidade alimentar dele. E o que eu não gostaria que vocês esquecessem, que vocês grifassem e colocassem estrelinhas, são as leveduras e os mofos, tá? Então, tem muitos pacientes que o problema não é o trigo, o problema é o pão, por conta do tipo de fermentação do pão. É o fermento biológico que está causando o problema. Tanto que quando ele come, por exemplo, um trigo no quibe, ele não tem a mesma resposta negativa do que quando ele come pão. Então, a gente também tem que lembrar disso, né? Dependendo do quadro intestinal do paciente, levedura e qualquer tipo de mofo, mesmo que seja inalado, a pessoa pode sim evoluir para um quadro de sensibilidade alimentar com algo por trás chamado síndrome fúngica, tá? Então, precisamos também estar alertas para esse quadro. Na prática, então, o que precisa ser considerado? Deixei bem mastigado. Primeiro, em quem está instalada a sensibilidade. Então, eu vou rastrear o status intestinal do meu paciente. Então, como que está a resposta alérgica para múltiplas substâncias? Quais são os sintomas, né? Tanto locais quanto sistêmicos. Não esqueçam que muitas vezes o problema, a queixa do paciente não está no trato gastrointestinal. A queixa dele está na articulação, a queixa dele está na pele, a queixa dele está no sistema respiratório, na mudança do comportamento, tá? E a disfunção em torno de entrada. Sempre, pessoal, rastreiem, né? Para mim, existe um bloco. O bloco se chama intestino, sistema respiratório e pele. E para melhorar mais a nossa análise sistêmica do paciente, pele e cérebro, elas se comunicam. Tá? Então, a pele manifesta muitas disfunções cerebrais. Então, se o paciente vem com muitas queixas de pele, eu também vou ter que rastrear toda a questão de neurotransmissores. Pois bem, eu também tenho que me perguntar qual é a categoria alimentar? É uma questão de proteína? A gente tem que lembrar que existem mais 2 grupos que também são agentes de sensibilidades, que é por conta de fitoquímico, porque muitas vezes a gente se encosta naquela situação de que são xenobióticos como uma coisa negativa. Pode ser o fitoquímico, né, de algum produto de origem vegetal que é o causador. Para vocês terem uma ideia, a turma dos citros, laranja, limão, lima da Pérsia, laranja lima, mexerica, todos os tipos, limão cravo, limão rosa, limão siciliano, toda a turma citros tem um flavonoide chamado de octopamina, e a octopamina dentro do nosso corpo forma histamina. No meu, no seu, de todos nós que estamos aqui. Agora, você pega um paciente que já está inundado, né, de mastócitos, na hora que você tem um suco de laranja no café da manhã, simplesmente vai aumentar, pode ser a gota d'água que levou a enxaqueca, tá? E os fitoquímicos também da turma das solanáceas. Quem são solanáceas? Solanácea é a berinjela, é o jiló, é o pimentão, é o tomate e também a batata inglesa. São todos primos e eles possuem, todos eles, um alcaloide chamado de solanina. E muitas pessoas respondem mal à solanina, tá? Então, eu preciso disso também para ter clareza. E, por fim, eu também preciso me perguntar qual é a origem. Então, eu preciso entender um pouco de tecnologia dos alimentos. Por que isso? Porque tanto alimentos fermentados, quanto o processo industrial de muitos produtos, quanto o sistema de cultivo dos cereais, pode estar trazendo a sensibilidade alimentar. A questão do sistema de cultivo é muito claro no trigo. O grande problema que a gente tem hoje com o trigo gerando sensibilidade alimentar é por conta do tipo de uso de fertilizante nas grandes produções de trigo. Eles utilizam muito o NPK, que é um fertilizante muito utilizado na agronomia.
ele está em solo com NPK, absorvendo mais nitrogênio, muda a proteômica do trigo enquanto planta. E essa mudança de proteômica gera uma desestruturação na produção da gliadina, que o nosso corpo tem muito mais dificuldade de quebrar. Então, pode acontecer não apenas com trigo, mas com qualquer cereal de larga escala, tá? Então, nós precisamos entender desses processos para facilitar o manejo com o nosso paciente, para a gente abrir a alimentação dele e não fechar. Muito bem. Só para vocês terem uma ideia, produtos fermentados, né? Como queijos, chucrute, o vinho e mesmo as carnes processadas, esse processamento tem a própria histamina. Então, se eu for pensar em vinho, a uva, que gera o vinho, ela é rica em histidina, que é aminoácido, e a histidina forma histamina na fermentação, tá? Então, eu bebo uma taça de vinho, estou bebendo a histamina, tá? Também eu vou ter produção de tiramina, putrescina e cadaverina. Tanto tiramina, quanto putrescina, quanto cadaverina aumentam resposta à histamina, mas aumentam também o leaky gut. É isso mesmo, pessoal, que é o mesmo processo que a gente tem intestinal em desbiose. Então, se eu tenho um paciente que só come carne processada, por exemplo, embutidos, ele está causando uma lesão intestinal toda vez que consome esse produto. Se é eventual, o intestino sábio, ele se recupera, lembra, a cada 3 dias. Agora, e se a pessoa come todo dia? Quando que ele se repara? Certo? Então, quando a gente pensa nesse intestino, a manutenção dessa barreira é fundamental. Então, se eu for olhar, né, num desenho dessas microvilosidades, eu tenho aqui uma sequência de células epiteliais que vão ter aqui as proteínas de oclusão, certo? Então, eu preciso garantir essa barreira física, mas eu também tenho que garantir uma resposta adequada do GALT e do MALT, que é toda a minha cascata, né? Das células dendríticas, das T-cells, entre outras. E preciso da microbiota saudável. Por quê? Porque a microbiota saudável, entre outras coisas, produz ácidos graxos. Ácido graxo de cadeia curta alimenta a célula, garantindo que ela se mantenha viva, que ela se mantenha saudável, que ela se recupere. Então, eu preciso de uma microbiota saudável para boa produção de ácido graxo de cadeia curta. E o que eu gostaria de trazer e deixar para vocês, né, até como algo que hoje tem muita novidade em termos de pesquisa e que a gente, principalmente na nutrição, tem bastante tarefa no tratamento, são as P-glicoproteínas, tá? Quando eu penso nesse aumento da permeabilidade intestinal, eu posso causar alteração do sistema imunológico, alteração da biotransformação hepática, aumento do estresse oxidativo, lembrando que aumento do estresse oxidativo também causa leaky gut, ou seja, eu vou retroalimentar a lesão e aumento na absorção de xenobióticos. Entenda? Aumento de sensibilidades. Muito bem. Agora, como que eu posso fazer para que isso não aconteça? Eu preciso manter essas células bem nutridas para elas se recuperarem a cada 3 dias. E para isso eu preciso de nutrientes. Quais nutrientes? Principalmente zinco, vitamina A, complexo B, e do complexo B, eu não pode faltar B1, B2, B3, B6, B9, B12. Por quê? Grupo metilação e grupo cascata energética. São células que gastam muita energia. E eu preciso garantir isso. Tá? Preciso de glutamina, sabemos que dentre os aminoácidos é o que tem maior potencial de energia dentro das células intestinais, sobretudo enterócitos. E os ácidos graxos de cadeia curta, que vieram de quem? Da minha microbiota. Então, eu preciso garantir um status nutricional e uma microbiota saudável. E voltando na nossa P-glicoproteína, quem é ela? Para você que nunca ouviu falar. Ela é uma proteína de membrana que funciona quanto gradiente de concentração. O que significa isso? Olha que interessante. Se porventura eu tenho um xenobiótico, aqui exemplificado como esse losango branco, entrando na minha célula, a P-glicoproteína identifica que é uma substância não própria e ela devolve
para o local de origem, ou seja, ela bombeia contra o gradiente de concentração. Elas são bastante seletivas e expressas nas portas de entrada. O que significa isso? Eu tenho no intestino e tenho no sistema respiratório, porém, eu também tenho na barreira hematocefálica. Para você ter uma ideia, a grande linha de defesa da nossa barreira hematocefálica são P-glicoproteínas. Mas, Natália, o que isso tem a ver com a sensibilidade alimentar ou ainda com a nutrição? Sabemos que quem usa medicamento que bloqueia P-glicoproteína, nossa, e existem esses medicamentos, gente, grande parte dos medicamentos que acesso, que tem como sítio de ação, né, o cérebro, eles bloqueiam P-glicoproteína. Porque se não houver bloqueio da P-glicoproteína, o medicamento não chega em cérebro, porque o sistema é muito efetivo. Então, podemos dizer que pacientes que utilizam, por exemplo, ansiolíticos, né, e normalmente é de longa duração, né, grande parte dos tratamentos é de longa duração, eles aumentam a entrada de xenobióticos. O que eu estou contando para vocês, que quem usa medicamento de uso crônico, por exemplo, os de ação em sistema nervoso central, aumenta os quadros de sensibilidades alimentares. Então, de novo, o paciente não tinha nada. Ele fala para você, mas eu sempre comi desse jeito, porque agora isso está acontecendo na minha vida. É porque agora você tem a entrada de um medicamento que faz um bloqueio de uma linha de defesa. Agora, nós podemos fazer algo com a alimentação? Sim. Nós sabemos hoje que existem alguns estimulantes já estudados que aumentam a expressão de P-glicoproteína, como o extrato do alho envelhecido, e aqui tem uma correlação muito grande com a presença da B3, a própria quercetina, a cúrcuma, né? Então a curcumina que vem da cúrcuma, quanto zedoária, a piperina que vem da pimenta preta, a capsaicina que vem das pimentas vermelhas, o gengibre que tem principalmente aqui como colaborador o gingerol, as brássicas, a cebola, o chá verde, o ginseng, principalmente aqui o Panax ginseng, que é o ginseng coreano, e também o cardo mariano, conhecido como silíbio mariano, que é rico em silimarina. Então, se eu consigo montar um manejo, tanto alimentar, com a entrada de alguns fitoterápicos, eu consigo reduzir o quadro de sensibilidade, porque eu estou tratando a porta de entrada. E a microbiota intestinal nesse quadro todo, né? Sabemos que a presença de lactobacillus acidófilos estimula a expressão de P-glicoproteína. E com isso, né, eu tenho também o aumento da expressão da C-junctiose e da C-fos em células epiteliais intestinais humanas, ou seja, eu melhoro a resposta da célula. Natália, mas é só o acidófilo? Não, pessoal. O acidófilo foi o que foi estudado em 2016 por esse grupo de pesquisadores. Quando a gente fala de probiótico, tem que sempre tomar muito cuidado que nem todas as cepas conhecidas já foram estudadas para todas as situações. A gente tem que lembrar que o acidófilo, em termos comerciais, é uma bactéria muito fácil de trabalhar, porque é uma das mais resistentes, ela é termorresistente. Então, isso, né, faz com que atraia o interesse de grupos de pesquisa pelo fácil acesso aos pacientes. Mas reforço aqui, toda vez que a gente for fazer um manejo com probiótico, tem que ser no mínimo 2 cepas. O interessante é trabalhar com 4 ou 5 cepas, para que você consiga ter uma resposta mais ampla a nível intestinal, tá? E quando a gente fala de bactérias, né, já são os nossos old friends, né? Então, isso é um trabalho de 2010. Quando a gente, a partir de 2010, deu um boom por conta do mapeamento do microbioma humano, tá? Mas, para vocês terem uma ideia, o meu mestrado de 2002 foi com probióticos, tá? Então, assim, conhecemos probióticos, os benefícios para a saúde humana há muitos anos, não é? E quando a gente pensa, né, nessas bactérias que têm uma contribuição tão fundamental, nós sabemos que não é só uma questão intestinal, né? Mas essas bactérias intestinais, elas também são efetivas na imunorregulação. E quando eu tenho uma boa imunorregulação, eu consigo manejar toda a parte pró-inflamatória. Então, se eu não consigo ter, né, as bactérias, né, comensais de maneira adequada na minha microbiota e começo a ter um aumento de putrefativas, por exemplo, eu tenho uma perda da imunorregulação com aumento de quadros inflamatórios, que pode levar a todas as desordens metabólicas hoje já entendidas, tá? E quando
a gente fala de microbiota intestinal, é lógico, né, que eu tenho, né, uma correlação direta com o perfil genético, com os de antibióticos, ou mesmo um estresse, né? Porém, sabemos muito claramente que nós temos 4 passos de colonização para a microbiota que nós temos hoje, né? A saber, o ambiente uterino, tipo de parto, amamentação versus fórmula, né, nos primeiros dias do bebê, nos primeiros meses, e também o processo de introdução alimentar. Por exemplo, algo muito simplista, se tinha ou não pré-bióticos nessa introdução alimentar. Mas, dependendo da somatória que eu tenho dos dias, eu vou dando o quê? Cada vez mais impacto para essa microbiota. E pensem, cada vez mais impacto para a microbiota, mais vulnerável fica o meu intestino. Se o meu intestino fica mais vulnerável, eu automaticamente ter sensibilidades alimentares. Tá? Para vocês terem uma ideia, essa história da microbiota, né, ela também corresponde ao que a gente chama de evolução do homem. Né? Então, para vocês terem uma ideia, hoje que a gente sabe, pelas pesquisas que se propõem a entender, né, todo o processo de evolução antropológica, a evolução humana, ela se dá sempre com um tripé. Quando eu tenho automaticamente mudança de microbiota, quando eu tenho mudança imunológica e quando eu tenho mudança metabólica. Quando acontecem essas mudanças juntas, a gente pode dizer que eu dei mais um salto evolutivo. Pensando isso na evolução humana, sabemos que todo o processo de industrialização, ou mesmo, né, o processo de agricultura, trouxe para a gente características de expectativa de vida, mas nós temos um custo. O custo é a diminuição da resistência da microbiota intestinal. Por quê? Porque hoje as pessoas têm um padrão alimentar muito rico em gordura e proteínas animais. E a saber proteínas animais, como vocês bem viram lá naquela tabela, nós temos vários fatores de proteínas animais de difícil digestão. Se eu cruzo essa alta ingestão com uma fragilidade de microbiota que está sendo instalada, e não é de hoje, ela está sendo instalada, né, na nossa geração, né, passando de geração em geração, nós podemos dizer que grande parte das pessoas tem o processo de disbiose instalado hoje. Tá? Então, eu preciso partir desse pressuposto para também entender os processos de sensibilidades alimentares. Né? Pois bem, né, isso já é tema de pesquisa e já não é mais tão recente. Sabemos que quando eu tenho um processo alimentar, dependendo do processo alimentar, eu consigo estimular, portanto, a produção do tal dos ácidos graxos de cadeia curta, que, por sua vez, né, vem do processo de fermentação das bactérias intestinais e que trazem propriedades imunológicas muito interessantes. Então, o padrão alimentar mais plant-based está correlacionado com melhora do status da microbiota intestinal, tá? E quando a gente fala dessa microbiota intestinal, né, olha aqui, sabemos que os polifenóis também são prebióticos. Então, quando eu falo de um plant-based, eu estou pensando, né, nos polifenóis, que eles são ricos, mas também estou pensando nas fibras alimentares. Então, isso me traz um bom status intestinal. Já em contrapartida, se for produtos com pesticidas e agrotóxicos, eu posso ter perda da qualidade dessas microbiotas. Se eu estou consumindo xenobióticos, que são disruptores endócrinos, eu trago perda dessa microbiota. Se eu estou tomando medicamentos, principalmente psicotrópicos, eu posso trazer perda dessa resposta dessas bactérias. Tá? E quando eu tenho perda das bactérias, eu migro para a disbiose. E quando eu migro para a disbiose, eu tenho simplesmente, né, uma perda, uma fragilidade na resposta lá das tight junctions, como já foi mostrado. E olha que interessante, se eu coloco nesse intestino, que já tem a disbiose, a proteína, que não foi digerida, porque a capacidade do estômago da pessoa está baixa, eu vou ter o quê? As bactérias intestinais vão ser alimentadas à proteína. Mas quais bactérias se alimentam da proteína? Aquelas que são putrefativas. Com o crescimento das putrefativas, eu tenho um estímulo para a produção, tanto do NF-κB, que a gente sabe que é o gatilho da inflamação, quanto o estímulo também para o NLRP3. NLRP3
também é um fator de transcrição correlacionado a processos inflamatórios. E estamos falando de processos sistêmicos, tá? Além disso, esse supercrescimento das putrefativas leva ao aumento da permeabilidade intestinal, que, por sua vez, vai estimular o aumento na absorção de xenobióticos, trazendo, portanto, os disruptores endócrinos, mudanças nos nossos hormônios. Tá? E como isso se dá de maneira sistêmica, eu posso ter sintomatologia longe do intestino, como já foi falado. Então, por exemplo, quando eu tenho uma alteração na minha ingestão dietética, cruzado com alteração da permeabilidade intestinal, eu posso ter a produção de diversas substâncias, como o ácido quironenino, o ácido quirurinênico, que vai fazer o quê? Uma mudança nos processos de coceira, tá? E também eu posso ter o quê? Uma resposta aqui mudada da cascata do triptofano e do cascata do GABA e da própria serotonina. Então, eu posso ter processos cruzados de ansiedade e de estresse. Então, aquela mudança do comportamento que a gente tinha falado inicialmente, ela pode morar no quê? Nessa ingestão de proteínas, né, que tem potencial alergênico, junto com o aumento da permeabilidade intestinal. E quando eu falo de sistêmico, é sistêmico mesmo, né? Então, nós sabemos hoje que grande parte dos quadros tiroidianos também remetem a essa disfunção intestinal. Porque quando eu tenho uma microbiota intestinal funcionante, eu vou ter uma boa regulação do sistema imunológico, da própria vitamina D, fatores importantes para um bom funcionamento tiroidiano. Porém, quando eu tenho um estado de disbiose acontecendo, para começar, eu já diminuo a absorção de nutrientes, como ferro, zinco, selênio e iodo, que são fundamentais para o funcionamento da tireoide. E, além disso, eu vou trazer o quê? Um processo alterado na capacidade dessa tireoide de responder. Então, eu tenho um paciente que pode ter, por exemplo, o quadro de hipotireoidismo de Hashimoto, que tem fundo autoimune. Então, o que a gente sabe hoje, que quando a gente fala de microbiota, sempre é sistêmico, nunca é focado apenas no intestino. E tudo isso gera uma outra, né, informação que hoje a gente trabalha com o meta-inflammation. O meta-inflammation, ele é maior do que o inflammation. Inflammation e o inflammaging. Quem que é o inflammaging? Que foi que faltou um M aqui. O inflammaging que a Andrea trouxe para vocês é aquele processo do envelhecimento da célula que ela correlacionou com a questão do sedentarismo, não é? Agora, a gente sabe que se eu tenho um fornecimento de nutrientes que excede a homeostase para aquele organismo, eu sempre vou contribuir com a inflamação. E o que eu quero mostrar para vocês é que quando estamos falando, sobretudo, de proteínas, eu ainda potencializo as sensibilidades alimentares, que vai estimular o meta-inflammation. Então, é um paciente que tem inflamação sistêmica, que ele aumenta o envelhecimento sistêmico, porque ele tem, sim, um padrão alimentar incorreto. E quando eu falo de incorreto, gente, né, não é o rótulo do alimento, reforço aqui, é a combinação daquele grupo de alimentos para o status intestinal daquele paciente naquela fase de vida que ele se encontra, tá? Ou seja, as coisas mudam ao longo da vida. E uma alimentação rica, né? Por exemplo, em frutas e vegetais, em combinação com probióticos, podem melhorar esse quadro. Como? Aumentando o tal do NRF2. Lembra do NRF2 que eu falei para vocês? A via do NRF2, quem estiver anotando, chama Keep One NRF2. Essa via é uma via de resistência celular. Resistência celular e longevidade celular. Quando a gente fala de células intestinais, o probiótico garante a retomada da microbiota, tendendo para uma microbiota que eu vou colocar aqui como saudável, tá? Porque nós temos vários passos para chegar nesse modelo. De longe, não é um modelo padrão, mas quando eu tenho probióticos, eu garanto, né, com certeza, a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que, por sua vez, já ajudam no reparo e na saída do processo de leaky gut. Associado a isso, a alimentação com frutas e vegetais, além de fornecerem prebióticos e fibras alimentares, muito bom, eu ainda estimulo o NRF2. Estimulando o NRF2, eu tenho uma porta de entrada resistente
e com isso eu consigo, de fato, reduzir o processo de sensibilidades alimentares. Dos ativadores naturais de NRF2, que nós sabemos hoje, de novo a família das brássicas, destacando, né, o sulforafano, mas a gente pode colocar aqui também o dioindolimetano, que é o famoso DIM. O dioindolimetano, ele vem da quebra dos glicosinolatos. Nós temos o resveratrol, que aqui está exemplificado pelo vinho, mas a gente tem que lembrar que o resveratrol, ele é um estilbeno, e como estilbeno eu tenho nas frutas vermelhas. E como frutas vermelhas, eu deixo aqui para vocês o exemplo de duas representantes brasileiras maravilhosas, que é o jambolão. Vou colocar até 3, o açaí e a grume-chama. 3 frutas brasileiras que chegam a ter, para vocês terem uma ideia, o jambolão ele chega a ter 10 vezes mais resveratrol do que a uva e que a amora preta. Então, nós temos, dentro da nossa biodiversidade, frutas que podem ser utilizadas no padrão alimentar normal, garantindo, portanto, o resveratrol, que é ativador do NRF2, tá? A curcumina, que vem realmente do processo, né? Que vem do rizoma, que é a cúrcuma longa ou a cúrcuma azeduária. A epigalocatequina, grande representante, sem dúvida nenhuma, é o chá verde. E estamos falando de todos os polifenóis. Falou de polifenol, pessoal, estamos falando de uma cascata, né, química presente em quase todos os produtos de origem vegetal, sejam eles sementes, cereais, sejam eles frutas ou vegetais, tá? Quando a gente pensa nos alimentos, 95% ele sempre está muito presente. Então, se eu já migro para um padrão alimentar mais variado, eu automaticamente já tenho um benefício associado. Porém, né, alimentos orgânicos, sabidamente, têm uma composição muito aumentada de polifenol. Chega a ter produções orgânicas, chegam a ter 3 vezes mais polifenóis do que com o uso do agrotóxico. Tá? E a questão do Low Food Maps, né? Já estou me caminhando para a finalização da palestra, né? Que hoje se fala muito. Tanto o Low Food Maps quanto o Gluten Free, né? Uma alimentação completamente sem glúten, quanto a própria dieta cetogênica. E estamos falando de uma dieta cetogênica de verdade, não é só uma low carb, tá? Ou uma dieta falsa, que muitas pessoas simplesmente tiram alguns grupos de alimentos e substituem por alimentos ultraprocessados, tá? Mas estamos pensando realmente na estrutura de composição de uma dieta que tem um padrão de lipídios aumentado, né? Todas elas têm algumas mais, outras menos trabalhos, como, né, saídas terapêuticas para modulação intestinal. Agora, o que a gente tem que lembrar, né, que, por exemplo, o Low Food Maps ajuda na diminuição de estamina, é um fato, tá? Isso já está comprovado. Porém, ela se caracteriza por uma dieta de exclusão. Então, de longe, gente, não deve nenhuma delas ser estilo de vida, né? Você pode sim ter isso como uma saída terapêutica, mas como qualquer saída terapêutica, tem dia para começar e dia para terminar. E você precisa saber aonde você quer chegar e o que você está analisando. Porque o que eu tenho acompanhado muito, né, é uma saída louca, né, pensando realmente num padrão que funciona para algumas pessoas, mas não funciona para todo mundo. E muitas vezes o paciente se vê perdido com a sequência do processo. Porque o que a gente tem que pensar, né? Está faltando nutriente de reparo? Toda vez que eu penso numa dieta de exclusão, a gente tem que retomar, né, principalmente o perfil de micronutrientes. O que está faltando? Porque, gente, sem micronutrientes, vocês viram que o intestino não refaz. Então, de novo, pode minimizar a sintomatologia, mas não trata a causa. Para tratar a causa, eu preciso devolver esses micronutrientes, principalmente, né? E outro, qual é a resposta disso tudo a longo prazo? Ou seja, aonde que eu quero chegar? Eu tenho que traçar uma meta e entender aonde que eu quero chegar, para conseguir, né, dar as mãos do paciente na jornada. É uma jornada, gente, que muitas vezes ela é longa, não é? Por quê? Porque eu tenho diversos fatores. Então, gente, trabalhar com sensibilidade alimentar é muito mais do que falar, olha, esse alimento tem um rótulo, ninguém mais pode tomar esse alimento. Eu preciso conhecer profundamente qual é a resposta para aquele paciente naquele momento de vida, tá? Então, se eu puder deixar algumas dicas aqui para vocês, né? Fiz, 5 dicas. Primeiro, adequação alimentar de macros, de micros, de fitoquímicos e de pré-bióticos. Não esqueçam isso. Lembrando que pré-bióticos para alguns é fermentação excessiva para outros. Então, a gente sempre tem que entender quem é o meu paciente.
eliminar quando necessário. Então, eu tenho que saber o que eu estou eliminando, gente. Não é simplesmente tirar tudo, né? E a pessoa agora vive de vento. Eu preciso entender o que eu estou tirando, por que eu estou tirando. Dentro das leguminosas, eu tenho respostas completamente diferentes. De um grão de bico, de um feijão preto e de um feijão gandu. Eu preciso saber exatamente quem é a leguminosa. Preciso aumentar a resistência ao estresse através do NRF2, que eu mostrei para vocês, e também através da P-glicoproteína. Controle dessas microbiotas sempre é fundamental. Não combinar fatores agressores. Isso, gente, né? Se eu puder deixar uma última dica, é essa. Quando vocês forem começar a devolver, né, proteínas potencialmente alergênicas dentro do processo, não façam combinações que eu brinco no consultório, que são combinações suicidas, não é? Por quê? O paciente, ele pode testar de novo a retomada de um queijo curado, 30 gramas, e ele vai botar aonde? Em cima da massa que tem glúten, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que quando eu vou retomar para fazer alguns testes, eu preciso entender que queijo não é tudo igual. Dependendo do processo, né, de fabrico desse queijo, eu vou ter uma composição diferente. Que massas não são todas iguais, né? Não dá para eu falar que produto de panificação é igual produto de confeitaria, tá? Então, eu preciso entender como que eu tenho o trabalho desse cereal e como que eu posso trabalhar com esse cereal para aquele paciente, tá? E sempre, gente, sempre mirar na melhora metabólica. E aqui, para amarrar com a palestra da Andrea, né? A gente não pode deixar de lado a educação física, todo o processo, né? Desculpa, de trabalho físico. Então, assim, manter o corpo fisicamente ativo também faz parte do tratamento das sensibilidades alimentares. Desculpa, não sei se eu passei o tempo, Alessandra, queria agradecer, né, mais uma vez, Obrigada, muito obrigada, pessoal. maravilhosa, sim, obrigada, nossa, incrível, Natália, obrigada pela presença. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Aqui é dividido com a gente. Eu até queria, Natália, até dar um recado aqui para todo mundo que está aqui com a gente agora, é que amanhã a gente vai mandar um e-book para todas as pessoas que se inscreveram no webinar, com um resumo da palestra de todos os palestrantes aqui hoje. Então, vai um resumo da sua palestra, da do Marcelo que vai vir, a do Bruno, da Andrea, e também com os artigos. Então, acabei aqui de falar com a equipe também da HQ, então todos os artigos que tiverem aí, a gente vai baixar eles, colocar num link, para que as pessoas possam ler na íntegra e também aí aprimorar o aprendizado que você já plantou uma sementinha maravilhosa aqui para a gente. Obrigada, Muito obrigada, pela presença. viu, pessoal?